E aí, suave tranquilo por aí? Hoje eu vou mexer no vespeiro dos vesperos. Bolsonaristas? Supremacistas? K-popers? Não, comediantes. Os intocáveis. Foi isso que eu disse em dezembro de 2023, quando Léo Lins virou polêmica nacional por mais uma condenação. Na época, eu decidi fazer esse vídeo porque o debate estava muito raso e BUM! O episódio envelheceu como vinho e a internet virou de novo um ringue. Um lado e o outro lado brigando, mas a piscina continua rasinha. Tem coisa que eu disse que foi quase profética, mas eu odeio ficar dizendo eu avisei. Mas bem, eu avisei. Então eu decidi relançar o episódio. Léo Lins não foi condenado por uma piada em lugar fechado. Ele é reincidente no mesmo crime, o que agrava a pena, e criou um modelo de negócio em cima de crime de ódio e tá ganhando muita grana em cima disso. E eu tô vendo pouquíssima gente focar nessa parte. Mas calma, antes de dar a minha opinião, eu acho que tem uma coisa ainda mais interessante. Vamos aprofundar as origens do riso, o nascimento do humor, o que causa a risada, de onde é que veio e como a definição humor stand-up é humor de cara limpa, não pode fazer personagem. É uma definição do próprio Léo Lins e como tá tendo muita hipocrisia no meio. Então, independente do seu lado nessa treta, eu te convido a assistir esse vídeo. Quem sabe você confirma a sua opinião ou até muda de lado. Se você acompanha aqui o Normose ao longo dos anos, sabe que eu direto faço ensaios sobre humor. Eu gosto de pensar humor porque pra mim, comédia é coisa séria. Vamos sair do simplismo e do senso comum? Então se ajeita na cadeira, já deixa o seu like pra começar o episódio, se inscreve se você é novo no canal, bem-vindo, e deixa um comentário aqui embaixo porque é isso que fez o outro vídeo explodir, e se você achar justo, faça isso acontecer com esse também. Espero que goste, bom espetáculo? O riso é uma reação biológica, uma reação corporal de gatilhos mentais, físicos de vários mamíferos. Nos animais, um sorriso é frequentemente usado como ameaça ou como sinal de submissão. Nos humanos, o sorriso é sinal de alegria ou boa vontade, mas nem sempre está relacionado com o humor. Então, para começar, vamos separar o estudo do humor, da comédia, do riso. Sim, porque o riso tem várias facetas. Tem o riso da descrença, o riso do deboche, o riso pra fazer mal, como o riso maléfico dos vilões da Disney, e tantos outros risos. Rimos até de desespero e dor. O riso parece ser então uma mistura científica, química, física e social, e é dessa mistura que nasce o cômico. Porém, citando Goethe, nada descreve melhor o caráter dos homens do que aquilo que eles acham ridículo e riem. E foi assim que nasceram as teorias do riso, ou o estudo do risível. E vamos a elas, anote aí. Teoria da superioridade. A mais antiga de todas é a teoria do desprezo ou do rebaixamento. Para essa tese, que eu acho meio furada e incompleta, sempre existe uma certa ausência de sentimento por parte de quem ri. O riso seria uma forma de auto-amor ou indiferença ao outro. Essa teoria aceita no máximo o humor como um elemento de surpresa frente a algo que não se esperava, o que nos leva para as próximas duas teorias. Teoria do absurdo e da incongruência. Primeiro, a teoria do absurdo, ou incongruência. A teoria da incongruência parte do ponto de que sentidos opostos, quando se chocam, causam o riso. Ou seja, o contraste e a contradição são engraçados. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. O maior líder popular deste país, Lula! Lula! Viva Lula! Se você entende os elementos que compõem essa cena que você acabou de ver, você entende o riso. Se não entende, fica com cara de banana. Quando recebemos duas informações contraditórias, ocorre um choque de sentido no nosso cérebro e isso gera o gatilho cômico. É o clássico da pegadinha do Faustão. Você joga álcool em vez de água. Seu cérebro espera que algo aconteça e de repente vem um elemento de quebra de expectativa e ô louco, bicho! Tá pegando fogo, bicho! Você ri e vai para a próxima teoria. Teoria da tensão e do alívio. O riso como tensão e alívio é uma válvula de escape, ou seja, te ajuda a superar situações de tensão, te gerando humor para te distrair. Essa tensão vem de muitas maneiras na comédia e é muito bem trabalhada por bons humoristas. Vejamos, por exemplo, esse personagem aqui, Borat, sei lá, que foi feito por um Cazaquistão, nos Estados Unidos, pouco tempo depois do 11 de setembro, no auge da guerra ao terror e políticas xenofóbicas na qual todo mundo virava árabe e árabe era terrorista.
Então só do personagem ser assim, já gerava tensão pro público americano. Tensão gerada pela paranoia ao terror, pelos motivos políticos. E esse era o ponto que Sacha queria tocar. Ele queria incomodar. Porque existe tensão quando um americano encontra um cazaquistanês. Seu humor gira em torno dessa provocação e fazer o americano rir de si mesmo, enxergar o seu patético. I ain't gonna kiss you. No, why not? The people that do the kissing over here are the ones that float around like that. Are they all alone? Yeah, stay away from them that kiss. Okay. You don't worry about kissing. In my country, they take them and they take them to jail and finish Take them out and hang them. Yes. That's what we're trying to get done here. High five. Thank you. Começou a entender o poder provocativo do humor. Não à toa ele sempre foi objeto de discussão e proibição. Por muito tempo na antiguidade, rir era mal visto, ou apenas para os deuses. Aristóteles, discípulo de Platão, em sua obra Poética, diferencia tragédia e comédia. A tragédia é a grande arte, o objetivo é melhorar os seres humanos, aproximá-los dos deuses. A comédia é uma arte secundária, uma coisa menor, algo defeituoso e dotado de uma feiura sem igual, cuja função é apenas iludir os espectadores. Não à toa, o que provocaria o riso da antiguidade é sempre porque não é você. Por isso você ri disso. Quem pintou o quadro da Mona Lisa? Pedro Alves Cabral? Não. Você ri porque sente o contraste no outro e bem, pelo menos não sou eu passando vergonha. É por isso que você ri nesse tipo de humor. O riso então não é só divino, mas diabólico. E apoiando-se num mito falso de que Jesus nunca teria rido, é que o riso deixa de ser tolerado por monges, por aqueles que estavam isolados no monastério. Portanto, para esses cristãos, o inferno seria o lugar do riso. Durante a Idade Média, esse sentido vai se atualizando. O riso divino vai tomando o povo. A importância do riso reservado ao divino vai ganhando o gosto popular. E a comédia vai ganhando sentido social. Ou seja, o riso poderia afrontar estruturas sociais, mas podia também reforçar a ordem estabelecida, o poder e status do mundo daquele período. As figuras populares da comédia dell'arte nascem em contraposição à comédia erudita. Na comédia erudita, o humor era apenas para a nobreza, e apenas os ricos poderiam rir. E por isso, piadas que zoavam do povão eram frequentes. Já na comédia dell'arte, a coisa se inverte. Os personagens, como Pantaleone, por exemplo, sempre representavam um velho rico, conservador, autoritário, avarento. A comédia dell'arte era feita nas ruas e criticava os tipos sociais da época. A comédia passa a ser a verdade maquiada, um jeito de dizer algo proibido através do riso. A figura do bobo da corte, por exemplo, era encarregada de entreter e divertir reis e rainhas. Por isso, o bobo da corte ganhava uma boa credibilidade de pisar no calo do rei, promovia tensão e escárnio, e tinha o poder de deixar o rei nu diante dos súditos. Um olhar de escárnio é poderoso, mas também tinha custos. O bobo da corte que ultrapassasse da linha da moralidade... O riso, portanto, pode afrontar instâncias sociais, mas pode reforçar a ordem estabelecida. O humor tem esse poder ambíguo de questionar ou reforçar aquilo que se está rindo. Rir de algo é diferente de rir de alguém. Foi só nos últimos 100 anos que começamos a entender o humor do ponto de vista psicologizante. O humor como essa ferramenta de dar tronos ou destronar poderes. Boy, these conservatives are really something, aren't they? They're all in favor of the unborn. That once you're born, you're on your own. From conception to 9 months. After that, they don't want to know about you. They don't want to hear from you. No, nothing. No school lunch, no food stamps, no welfare, no nothing. If you're pre-born, you're fine. If you're preschool, you're fucked. Então, beleza. Acho que nessa primeira parte deu pra entender como o riso é subjetivo, portanto muda de lugar social e político ao longo das gerações, certo? Certo. O humor é, portanto, dialética. Um jogo entre social e individual. E é por isso que o humor tem contradições. A contradição no riso gera graça. Não à toa, se você entende do que uma sociedade ri, você entende muito dessa sociedade. Diferentes tipos de valores, diferentes tipos de riso. E qual riso você quer cultivar? Agora precisamos então entender como funciona uma piada. Qual a sua fórmula que faz as pessoas rirem? Ou o Léo Lins? Ou não? Eu não sei dizer não pra nada na vida. Eu sou péssimo em dizer não. Eu não sei dizer não num nível que eu tenho cartão Renner. Take 1.
Como funciona uma piada? Take 44. Eu não aguento mais ver vídeo do Léo Lins pra escrever esse roteiro. Comecemos com o básico do básico. A piada na sua forma mais pura. O setup, ou premissa, e o punch, ou finalização. Essa é a parte que teoricamente você tem que rir. O setup contextualiza aquilo que você está falando. E o punch, como o próprio nome já diz, é o soco. É a hora de subverter aquilo que você construiu. Essa fórmula está presente em todos os tipos de piada. E em qualquer comédia que você já assistiu na vida. Tipo a piada do pintinho que não tinha cu, setup, e explodiu. Punch. Tem muitos jovens aqui, tá? Drogas são legais, drogas são divertidas, né? Mas elas também diminuem o seu tempo de vida, né? E esses são apenas 2 benefícios. Eu sei que é meio questão de Enem explicar o humor da tirinha, mas aqui vai. Na piada do Daniel, o texto nos faz esperar que ele vai dizer que droga é algo divertido, mas diminui o seu tempo de vida. Um positivo e outro negativo. O comediante subverte essa ideia e coloca uma segunda vantagem. E aí gera o riso. Ou seja, é uma piada um pouco depressivo. Poxa, Daniel, tá tudo bem aí, cara? Depois disso, vamos pra persona. Persona não é a mesma coisa que personagem. Não. Sendo bem reducionista para ser didático, persona é quando o comediante busca em si alguma característica e brinca com ela. É por esse filtro da persona que as suas piadas vão passar. O Duncan, coitado, tem uma persona triste. É a marca textual dos comediantes. Por isso eu falo de comediante que fala de pobre, você lembra desse aqui? Que fala de quebrada, você pensa nele. Que faz humor com os pais, você pensa neles. Que é escroto pra caralho e só ofende os outros, você pensa neles. Então quer dizer que pessoas diferentes contando a mesma piada podem ter interpretação e peso diferentes? Exatamente. Uma vez numa festa, um cara tentou me oferecer heroína, mas eu não aceitei, né? Porque eu fui pesquisar e eu vi que os efeitos colaterais da heroína são perda de autoestima, magreza, depressão. Isso é basicamente a minha vida, né? Eu agradeci, né? Tem que ser educado. Falei, não, obrigado, cara, mas eu uso drogas pra sair da realidade, não continuar nela. Ok, então você já viu que separar o humor em caixinhas não é fácil, não é mesmo? Mas tudo bem, não importa. Aqui no canal, Rodrigo Nomes, cada um é cada um. Então separamos as pessoas em caixinhas pra ver os tipos de humor que existem. Sobretudo de stand-up. Humor observacional. Um tipo de humor sobre o dia a dia. Olhar para os fatos do cotidiano de uma forma nova, inusitada. To me, the most amazing thing about the news is that whatever goes on in the world, it exactly fits the number of pages that they're using in the paper that day. Interesting concept. Humor one-liner. Aqueles que fazem piadas rápidas que podem ser resumidas em uma linha. Tipo isso. Todos os dentes do meu cachorro são caninos. Storytelling, que possui início, meio e fim. E se utiliza de diversas técnicas para que o público acompanhe e vibre junto com a narrativa. Pelo Leônidas de Esparta falando, atenção 300! A gente, aú! Temos uma guerra pela frente! Aú! Eu, Tigas, Thiago Ventura e mais 297. E eu ia falar, salve! Ô Leônidas, coisa minha aqui, deixa eu perguntar um negócio pra você. Essa guerra aí é contra quantos, hein? Não, que a gente já tá em 300, né, velho? Nonsense, que é caótico, como o próprio nome diz. Não é porque caiu uma estante nas suas costas hoje, de manhã, enquanto você dormia, que você vai ficar... o dia vai ser ruim? Não é isso. Ai, mas a frigideira explodiu e derramou óleo na minha mão, queimou. Sorria. Fala, obrigado, frigideira. Trocadilhos. Sabe qual é o filósofo que sempre se dá mal quando vai em restaurante aquilo? Não. O pratão. E ainda, é claro, o humor pastelão. Escuta, você tá se escondendo de alguém? É conjuntivite. Ah, da Judite, né? E aí tem isso aqui. Olha como é que nem a militância se entende, porque um tempo atrás veio um processo grande que eu estou passando, que quem foi responsável por isso foi um militante lá que foi que subiu a rampa com o Lula. Quando o Lula tomou posse, botou os Power Rangers, subiu o azul, o vermelho, o índio, o rosa, subiu um de cada, um cachorro, era um vira de pipa, subiu na rampa. Eu sinceramente não consigo nem chamar de humor ácido. Mas calma, a gente já vai chegar no Léo. Antes eu quero deixar muito claro um ponto.
O humor é um combinado social, e a comédia não tem como existir sozinha. Ela sempre serve a um tipo de plateia e a um tipo de riso. E aí eu pergunto, a que tipo de plateia e que tipo de riso esse comediante gera? Encontrar essas formuletas do humor nos permite perceber mais fácil de onde vem o setup, qual a intenção da piada, a quem ela agrada e assim por diante. Tudo o que você fala tem uma ideologia por trás, você querendo ou não. Desde um poema até uma piada aparentemente inocente, só existe porque um conjunto de regras da sociedade permite que ela exista. Então dizer que algo é só uma piada, como se ela tivesse isolada no nada e surgisse do rabo do cérebro iluminado do comediante, é simplista, é infantil, é raso. Tudo que se fala a partir de algum lugar. Portanto, o humor tem uma força única de reforçar preconceitos ou de fazer ridículo com preconceitos. E aí, sabendo disso, nasce a pergunta, se nenhuma piada é neutra, o seu riso é excludente ou inclusivo? Eu nunca vi um cego tentando ler, já viu? Eu nunca vi um surdo tentando ouvir, já viu? Ai, ai. Sempre tem um mudo tentando falar. Quando eu fiz essa piada de surdo, eu não tive reação nenhuma, porque tinha um surdo na plateia, mas ele não ouviu o que eu disse. É nessa reflexão que nasce a treta do tal politicamente correto e incorreto e calma. Eu sei que limite do humor virou um papo chato, eu concordo. Mas se engana, porém, quem acha que essa é uma discussão nova. Ela só foi sequestrada por uma coisa insuportável. Então, vamos falar deles de uma maneira sem cagação de regra. Politicamente correto e incorreto. Quem é que tá fazendo mimimi? O politicamente incorreto. E se eu te contar que o termo politicamente correto começou a ser usado como uma zoeira e virou sério só depois? Sim, a ideia de comportamento politicamente correto era uma piada nos Estados Unidos dos anos 70. Vários autores defendem que isso surgiu como uma brincadeira entre ativistas de esquerda a partir de uma tradução de textos comunistas da China para fazer uma zoeira interna entre militantes universitários que, ao criticarem comportamentos de seus colegas, diziam zoando: "Não é politicamente correto, camarada". O termo então passou a ser usado em círculos de esquerda com desprezo, mas ao mesmo tempo tinha uma coisa séria aí. Nos anos 70, era o auge das revoluções sociais, culturais e de comportamento. Uma mudança de respeito às minorias sociais começa a aparecer, inicialmente com o movimento negro, mas se expandindo para todos os outros nichos de minoria. Pensava-se muito sobre o poder da palavra e suas expressões de tratamento com os outros. E era disso que se tratava a questão. Mas aí, é claro, veio a reação. O termo bombou mesmo quando foi capturado por conservadores e pela direita americana para desclassificar qualquer comportamento de preocupação com as diferenças sociais. A direita conseguiu mudar o termo, passou a significar censura, ataque à liberdade de expressão e vitimismo. E agora temos um ponto sensível aqui. A tendência das coisas complexas é a simplificação. E de fato, quando o movimento cresceu, aumentou sim o número de excessos. Todo movimento de massa tem excessos quase como um efeito mola. Tem um movimento inicial meio deslumbrado. E ok, quem tá nesse momento pode começar a enxergar problema onde não tem. Lembra do caso da fake news, das expressões criado mudo, feito nas coxas ou buraco negro? Pronto, bastava um erro desses para turvar todo o movimento. Muitas minorias passaram a argumentar que a expressão politicamente correto virou uma espécie de arma usada para silenciá-las. Por quê? Porque agora isso é usado como arma para calar todo e qualquer movimento justo de defesa por direitos de minorias sociais. É como se surgisse um movimento anti-movimento. Os militantes anti-militância. É isso que esses humoristas fazem no palco. E chamar qualquer coisa de militância, lacração, o mundo tá chato, é o lacre anti-lacre. É a identidade do anti-identitário. Era o início do politicamente incorreto. No Brasil, a moda começou a partir de 2004, quando a Secretaria de Direitos Humanos do governo lançou uma cartilha chamada Politicamente Correto e Direitos Humanos, que tinha caráter apenas educativo e queria propor um debate sobre tudo isso que a gente está falando. Talvez você se lembre, foi a época das palavras afrodescendentes, a troca de deficiente por portadores de deficiência, etc e tal, mas como a cartilha apareceu descolada de maiores explicações, pouquíssimo tempo depois, você já deve imaginar o que aconteceu, né? O governo até voltou atrás, mas já era tarde demais. O que era uma cartilha educativa virou propaganda na mão da direita que tinha o pânico pronto. Surgia aí uma lenda de que as pessoas seriam obrigadas a falar assim ou assado e que nasceria a ditadura do politicamente correto. Foi no frenesi contra o correto que nasceu o politicamente escroto,
politicamente incorreto, que se vende como livre, rebelde e afrontador da cartilha mimimi, mas será que é mesmo? O politicamente incorreto. Como vimos no começo do episódio, o humor nasce pelo contraste. E a explosão do politicamente correto gerou a movimentação do politicamente incorreto. Mas o que seria isso na prática? De um modo geral, o humor que se coloca como politicamente incorreto pode ser assim classificado se transgredir os limites estabelecidos como normais. E que limites são esses? Quaisquer limites que forem padrão do humor da maioria das pessoas. Ou seja, todo tipo de humor transgressor pode ser considerado incorreto. Então sim, você pode ter politicamente incorreto em todos os campos políticos. Você pode ter politicamente incorreto de esquerda, ou incorreto atacando aqueles que sempre foram atacados. Mas no Brasil, o que imperou foi esse segundo modelo, que propaga uma ideia de que existe uma doutrina oficial financiada por uma elite globalista em nome do marxismo cultural, que decidiu criar regras para atacar quem fala contra gays, minorias, e faz piada contra esquerdistas. E não, isso não é uma piada. É literalmente essa a tese do livro As Origens do Politicamente Correto, de Bill Lind, uma das bíblias raízes do movimento politicamente incorreto. Bill Lind é tipo o velho Olavo de Carvalho. Mesmos temas, teses, e vamos dizer que o velho Caveirinha adorava repetir os textos de Bill sem dar créditos nem citá-lo. Ladrão! Os dois são tão iguais que já morreram, com a diferença que Bill ainda tá aqui e esqueceram de enterrar. Essa ideia paranoica anti-esquerdista começou a fazer sucesso nos livros de guia politicamente incorreto da história que venderam como água por aqui, e que basicamente eram livros que se escondiam atrás do incorreto para poder mentir. Mas um dia podemos fazer vídeo sobre eles aqui no canal. O fato é que esse movimento explodiu. A ideia de querer ser afrontoso também pegou num meio que nascia naqueles anos 2006-2010, o stand-up comedy. E aí, se havia uma ascensão no Brasil das classes mais pobres e de um presidente nordestino, então era hora de zoar o pobre nordestino como forma de ser incorreto. Nossa, que afronte, hein? Foi nessa época que surgiram os nomes de Oscar Filho, Danilo Gentili, Rafinha Bastos, que fundaram um estilo de fazer humor. Naquela época, todo stand-up brasileiro era meio igual. É coisa que eu não entendo nessa vida, cara. Esse negócio chama TPM, tensão pré-menstrual, conhecida pelo homem como 5 dias no inferno. Depois de um tempo, ainda bem, a coisa começou a mudar e passamos a ter mais variedades de humor. Porém, tem algumas pessoas que ainda estão paradas no tempo, fazendo aquilo que é chamado pelos estudiosos do humor de humor politicamente incorreto acrítico. Esse tipo de humor acrítico entende o mundo da piada isolado do mundo social, porque no palco vale tudo. Todo o humor dessas pessoas se baseia a partir de 3 pilares. Piadas são só piadas, palavras não ferem ninguém e existe uma ditadura do politicamente correto, então vale tudo. Então, o grande alvo dessa piada passa a ser esse novo opressor, a mulher negra não binária e a ditadura transafeminada e sua super força opressiva contra os comediantes. Quem é essa mulher? Qual ditador? Quem pintou o cabelo de roxo? Mas essa ditadura amedronta os comediantes, de noite e dia tocando terror no humor. Para esses humoristas, existe uma opressão ditatorial sobre eles. Socorro, tô sendo censurado. É mimimi. Você quer apostar quanto que vai lotar desses chorões aqui nos comentários? Desculpa, amigo, você pode chorar o quanto for. Se todo humor tem alvos, quem são seus alvos e a quem servem as suas piadas? Então, pra quem diz, ah, mas minha piada é só pra rir, foda-se. Ela tá servindo a algo no mundo real. Ela pode estimular estereótipos de mundo, risos perversos, perpetuação do ruim, você querendo ou não. E se você quiser virar negacionista desse fato, você desevolui pro próximo nível do humor. O humor cínico, fundado na negação da realidade e na divulgação proposital da ofensa só pela provocação moral. É ofensa pura disfarçada de humor. Ficar usando falsos estereótipos do negro, da mulher aproveitadora, do viado isso ou aquilo, do corintiano ladrão. O humor cínico é infantil e pode ser chamado também de humor reacionário, porque se você discordar deles, eles reagem, choram, gritam, esperneiam. E você deve estar começando a perceber como esse politicamente incorreto acrítico e cínico passou a virar uma identidade anti-identidades. Uma forma de ser, de agir, de se comportar apenas em contraposição ao fantasma que você criou pra você. Eles adoram dizer que odeiam militância, mas não percebem que fazem militância. E no caso de alguns, o palco é o palanque. Ou vocês esqueceram dessas fotos de 2014 do Danilo Gentili e sua patota com o MBL. O crítico do identitarismo, na verdade, também está falando de um ponto de identidade. O
politicamente incorreto, anti-identitário, na verdade é um identitário buscando retomar o seu poder. E aí eles ficam tão preocupados em fazer o lacre reverso que perdem uma coisa essencial no humor: a graça. Vocês sabem, uma vez eu fiz show na Alemanha e no teatro tinha assento pra judeu, era o cinzeiro. Era pequenininho, mas cabia uns 18. Socando bem, cabia uns 18. Era bem econômico. Então tá, vamos finalmente analisar os grandes líderes expoentes do humor cínico e reacionário do Brasil. O Péricles é tão gordo que perto dele César Menotti parece usuário de crack. Tá vendo? Vocês riram sem peso, o peso é todo dele. Bem-vindos ao Escroto Comedy Show. Uma pergunta aí pra você: por que essa modalidade de humor cínico continua fazendo sucesso e é tão difundida nos meios de comunicação? Se você pensou que é porque é o humor mais fácil e dá mais dinheiro, acertou, otário! Como nós estamos vivendo num momento de ascensão do respeito às diferenças, o humorista cínico vai pro desrespeito às diferenças. Porque o proibido gera riso. Não é humor, mas produz comicidade. Então sejamos claros, o humor crítico deveria ser o lugar de oposição ao mais forte, porque ele é poderoso, ou como diria a máxima do Ziraldo, não existe humor a favor. Portanto é claro que você pode e deve zombar de autoridades e destroná-las do poder. Tudo que os mais fracos têm é o riso, e nenhum ser humano com poder é imune à zombaria. Olá, leitor, meu nome é Adolfo Borges, estou aqui para falar do meu projeto Brasil Melhor, que visa tornar um Brasil melhor. Mas para isso existe uma linha. O humor pode ser ácido. Eu mesmo gosto bastante desse tipo de humor. A minha avó, ela tem Alzheimer, mas ela diz que não lembra. Cara, minha avó é a melhor pessoa que tem pra contar um segredo. Eu cheguei nela e falei assim: vó, você viu? A Ana tá traindo o Júnior. Ela falou: não. Eu falei: é? Ela falou: é o quê? Zombar tem poder de destronar a autoridade. Mas ser ofensivo pode cruzar linhas morais. E você tem que estar consciente disso. Racismo, injúria, ataque a pessoas com deficiência, isso não é humor, mano. Fim. Não existe subjetividade quando essa linha material de ofensa ao outro é cruzada. E se o comediante ainda assim quer optar por esse tipo de humor, segura seus BO, parça. Quem é machão pra fazer a piada tem que ser pra aguentar as críticas. Quem se advoga como politicamente incorreto, rebelde, é quem chora e faz o verdadeiro mimimi. Como tá sendo no caso do Léo Lins. É tão difícil entender isso pra algumas pessoas? Não é. E, pois bem, fui condenado a pagar 15 mil para um travesti. Olha, eu não sei o que eu vou fazer agora, eu tô aqui suando frio. Realmente, não... Olha, é muito difícil. É cínico. É o valentão que gosta de bater nos mais fracos. Sem contar aonde que vai cremar o Péricles. Tem que reabrir Auschwitz. Aonde mais? Onde mais tem um forno com essa potência, né? Só nesse ano, o autodenominado Rei do Humor Negro já foi condenado pela justiça a pagar indenizações a uma mulher trans, a um líder indígena e passa por muitos outros processos. Léo, que trabalhava no SBT pra Danilo Gentili, perdeu o emprego também por uma ofensa na TV. E aí, foi enquadrado no artigo 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional é crime. Você é a favor de crime? Olha pra essa piada. A senzala onde as pessoas eram escravizadas há menos de 200 anos e que colocava os negros como figuras não humanas é trazida de volta pro presente, mantendo as condições desumanas. Perguntando: pô, o negro já tá ganhando emprego e ainda reclamando? É mexer num sensível que não lhe pertence. Tem gente que fala: o negro não consegue arrumar emprego, o negro não consegue arrumar emprego. Mas na época da escravidão já nasci empregado e também achava ruim. Suas outras piadas, igualmente ruins, mas que não são criminosas, não foram banidas. Ele é livre pra contar piada ruim. O que é uma pena pra todos os brasileiros, mas é o preço da democracia. Se o humor se constitui na quebra de expectativa, esse humor escroto é a confirmação das expectativas. Ele fala de mulher e você imagina que ele vai usar o estereótipo de burra? Ele vai mesmo. Ele fala de negro e você imagina que ele vai usar o estereótipo racista? E ele vai mesmo. É anti-humor purinho. Eu combinei de jantar com a minha mulher semana passada e tô esperando até agora! Reserva o jantar uma semana antes.
E a mesma coisa vale pra peruquinha. Danilo Gentili. Hoje, um dos mais poderosos e influentes do meio da comédia nacional. Danilo Gentili, que sempre se mostra o paladino da liberdade de expressão, não saiu em defesa do amiguinho quando o SBT decidiu demiti-lo. Como chefe, ele ficou quieto na demissão do seu amigo, que fez uma piada com crianças portadoras de microcefalia. Pensei essa daqui. É pesada. Vamos adiante. Eu acho muito legal o Teleton, porque eles ajudam crianças com vários tipos de problema. Eu vi o vídeo de um garoto no interior do Ceará com hidrocefalia. O lado bom é que o único lugar na cidade onde tem água é a cabeça dele. Nossa, que transgressor, hein? Eu não vim aqui contar piada. Eu só vim aqui ofender. Eu vou ofender todo mundo, é isso. Desistir. Porque eu acho que ninguém tem o direito de passar por essa vida sem ser ofendido. Ninguém. Por exemplo, aquela vez lá que ele falou pra Maria do Rosário que ela não merece ser estuprada. Eu concordo com isso. Merece. Danilo Gentili é hoje um dos mais poderosos do mercado da comédia. Apresentador de programa da SBT há anos, mais conhecido como Palmitão, ex-bolsonarista cancelado por bolsonaristas, futuro ex-político do MBL e atualmente peruquinha nos bastidores da comédia, sempre foi o comediante mais birrento de todos. O garoto mais escroto da escola, sabe assim? Danilo bombou naquela onda de 2008 com o humor juvenil, mesmo tendo passado dos 40 anos. Danilo é um cara bastante inseguro e também não aguenta segurar o rojão. Quando é ofendido, costuma fazer vídeo com charuto na mão, lá o Lavão, ofendendo ou ameaçando de processo seus críticos. Porque eu acho que ninguém tem o direito de passar por essa vida sem ser ofendido. Ninguém. Ah, entendi. É lixo puro. Não à toa, Danilo tá cada vez mais longe da comédia e cada vez mais próximo da política. 2 semanas depois de toda essa barulheira de Léo Lins, Kim Kataguiri apareceu com um projeto para proibir sanção para comediantes. Tipo uma exceção para a liberdade de expressão. Tipo que não pode ofender, mas se for comediante pode. Kim e Danilo estão articulando na política faz anos. Só otário cai nessa, né? Otário! E vai cair porque os comediantes pregam pânico moral. Saem gritando que estão sendo censurados, que você não pode mais contar piada entre amigos. O que houve com a comédia brasileira 2 meses depois que Léo Lins foi multado? Exatamente. Nada. Não tem ditadura da comédia. Toda vez que Léo Lins se ferra por racismo ou injúria, o papo é o mesmo. Toda vez nada acontece com outros comediantes, só com Léo Lins que de novo comete o mesmo crime, e de novo, e de novo, e de novo. Mas né, quem sou eu pra falar, você pode estar pensando? Você não é nem comediante? Exatamente. Eu sou alguém da plateia. Alguém que consome essa cena, mas não tem os vínculos empregatícios e as necessidades de fazer networking que esses comediantes têm. E por isso, tem medo de falar. As pessoas da comédia não vão falar abertamente sobre esses casos. Sabe por quê? A comédia stand-up tem uma cena que funciona por indicação. Quem abrir a boca diante do poder desses dois, fica queimado e perde espaço. E as pessoas do início de carreira não querem se prejudicar. É lógico, é compreensível. Mas eu, como público que acompanha isso há 15 anos, posso falar. Então saiba que isso causou um racha interno na comédia nacional. Tem grupinho de comediante no Zap pra boicotar comediantes de esquerda baseado em achismos. Os grupos do Zap estão em polvorosa. Então agora esse recado é pra você, comediante. É, você mesmo, que eu sei que assiste esse canal. Esse é o cenário que infelizmente você ajuda a perpetuar quando se cala diante desses temas. Será que já não deu a hora do público saber dos bastidores? Mas eu tenho certeza que agora você tá se perguntando: ué, mas se quiser é só não assistir. Tem público. E se pra você isso é uma justificativa, pra mim é aqui que mora o problema. No público. Tem um nicho de pessoas que ri de ofensas e crime. Ok, aprendemos nesse vídeo que piadas precisam de contexto. Piadas que contamos pros nossos amigos, não contamos na internet. Não porque são criminosas, mas porque são piadas internas. Piada é o combinado social, lembra? Mas será que a gente consegue encontrar os limites disso? Vamos assim, só pra imaginação e pra tensionar esse argumento, imaginar uma piada sobre Holocausto. Uma piada sobre Holocausto pra uma plateia judia é uma coisa. Uma piada sobre Holocausto pra uma plateia nazista
arranca risos. Uma piada racista numa sociedade que vive em democracia racial. Uma piada racista pro KKK ou para supremacistas brancos gera aplausos. Obrigado, o Hitler tentou puxar a palma aqui na frente? Não precisa. Uma plateia não é uma entidade à parte do debate. Uma plateia também reproduz preconceitos sociais mais retrógrados. E assim como a desculpa é só uma piada, a desculpa não gostou é só não ir assistir, é um argumento extremamente frágil, se a gente considerar o país que vivemos nos últimos tempos e a quem esse tipo de piada arranca risada. Como militar, eu só não como o que não tem. Como qualquer negócio. Plateia e artistas são retroalimentação. O discurso politicamente incorreto é disseminado a partir de certas ideias políticas que circulam na sociedade. E aí quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? É o paradoxo Tostines. O humor escroto existe porque tem uma plateia? Ou tem uma plateia porque existe humor escroto? Muita gente já gostou desse tipo de piada e aí se toca. Cresce, evolui. Mas é aquilo. Sempre tem alguém fazendo 15 anos e querendo rebeldia sem causa, e sempre tem alguém fazendo 60 anos e achando que o mundo tá chato e mi. Com o tempo, todos esses comediantes passam pelo mesmo funil. Vão abandonando as piadas, vão abandonando a graça e de repente, a única pauta é sobre atacar minorias, fazer ofensas, gerar o riso da ofensa, porque isso é mais fácil, gera mais grana, mais público. E aqui mora o mais importante. A piada dessas pessoas está no seu escândalo. Você é a piada quando se revolta. Por isso é tão difícil combater um humor tipo do Léo Lins. Quando nós não vemos nenhuma graça nessas ofensas e não encontramos a piada, é porque a graça da piada somos nós indignados com ele dizendo absurdos desse tipo. Comediantes conservadores são fissurados em provocar a esquerda para obter reações raivosas e conseguir o seu loop com a plateia. Eles vivem à base de provocar para alguém reagir e ele poder dizer: "Ah lá, tá vendo? Me perseguem." Depende do lado que você tá, vão te cancelar, velho. Se cancelar o Silvio Santos é tipo como, né? Como você vai cancelar o Silvio Santos? Muito difícil. É imune. Eu acho que eu também tô ficando imune. Total. Quando você pega o dedo do meio e levanta, quando o pessoal fala, tô te cancelando, você fala, cancela isso. E apesar de ter ficado evidente que nada aconteceu pra nenhum outro comediante e que não existia ditadura do humor, teve uma coisa que mudou: holofote, holofotação. O show de Léo Lins acaba lotando mais quando ele grita e sai na mídia. E foi por isso que o juiz cortou o vídeo do YouTube. Porque esse parça malandro ia ganhar dinheiro em cima de ofensa e ódio pra pagar os processos que receberia. E gente tipo ele, ao contrário das crianças que tendem a evoluir e a aprender, não evolui, parou no tempo. Não amadurece porque ficou rico desse jeito. E sempre tem uma plateia prontinha pra aplaudir. É essa a doce prisão da liberdade. Então não, comediantes não vão ser proibidos de fazer piada. Não. Nenhum show que não cometa crimes já previstos em leis foi cancelado nem nada do tipo. Sim, racismo é crime. Ganhar grana difamando e se fazer de vítima é ainda pior. E sim, é final de 2023 e eu tô tendo que repetir o óbvio. E por isso, eu penso que sim, a comédia livre deve existir comédias de todos os tipos. Comediantes, não. Como eles são investigadores da moral social, eles têm o aval para brincar com o que julgamos desconfortáveis. Mas eles precisam ter noção que ganhar esse direito requer deveres e responsabilidades coletivas. Cutucar tudo e a todos tem seu preço. Toda profissão tem responsabilidades. Tem éticas. Não tem nenhuma censura nisso. Em resumo, a comédia é livre. O comediante precisa de limites, porque nenhuma liberdade para humanos é irrestrita. Então, eu não sou ninguém para condenar ou não piadas. Mas para isso, existe um corpo social fazendo barulho quando algum comediante fala merda, e quando ultrapassa dos limites da lei, vai pra análise da justiça. Acho que tá bem ok viver com isso, não? E eu entendo o comediante sentir medo de ter seu trabalho questionado ou sua criatividade tolhida, mas pô, a barra tá muito baixa. Claro que o humor pode ser de todo tipo, mas é o seu momento de riso. Precisa ser tão mal feito? Rir é uma das melhores coisas da vida. Você não vai mesmo pensar sobre o que lhe faz rir? E agora que você assistiu o episódio, vai ser impossível desver essa fórmula. Você enxergar a estrutura setup, punch nas piadas e refletir. Agora que você viu esse episódio, mesmo que você discorde de mim, sinto muito. Não tem como desver. Agora você já sabe a fórmula. Ou não. E aí, é isso. Então só relembrando a mesma coisa que eu disse naquele episódio, o Normose é e continuará sendo gratuito.
Mas existe porque é financiado por você assinando o nosso Catarse com qualquer valor. Ou se você tá espumando pela boca, você pode também assinar o nosso Odeie-se. Paga lá uma continha pra poder me xingar. Ah, esquerdista nunca mudou de opinião, não tem mais cabelo roxo, mas continua viadinho, não sei o que lá. Eu vou continuar te adorando receber por aqui. É nóis. Eu te vejo nas lives às quintas 8h30 e essa semana ainda tem vídeo novo. Esse aqui foi só um extra. Fica suave, fica tranquilo e falou. Eu continuo acreditando em quê? Eu continuo acreditando no povo brasileiro. Um abração pra vocês e sistematicamente não deixem do quê? De acreditar no Brasil. Temos boa sorte porque o que vem por aí não vai ser fácil.